Olá, mais um programa em pauta começando e desde já eu agradeço a sua companhia. Hoje a gente está aqui, lembrando sempre no plenarinho da casa, para bater aquele papo com o vereador Major Jaime, ele que já participou do programa uma vez e agora aceitou participar de novo. Vereador, muito obrigada, viu, por disponibilizar esse tempo, vir aqui até o plenarinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, para a gente é uma satisfação e é uma prestação de contas também, é um bate-papo que a gente tem, né, com os nossos eleitores e os cidadãos de Campinas. Vereador, eu tenho perguntado para todo mundo que vem aqui como que tem sido esse retorno presencial aí. Primeiro semestre foi tudo muito remoto, à distância, reuniões virtuais e agora não, todo mundo presencial aqui, conversando olho a olho, as reuniões ali, né, tendo todo aquele debate com os demais parlamentares. Como tem sido essa experiência para o senhor? Eu digo, é o meu primeiro mandato, então já cheguei, né, a gente só fez uma sessão presencial que foi no mês de fevereiro e depois já por conta da pandemia houve a necessidade de fechar. Eu digo que eu sou sinestésico, né? Então eu tenho que estar conversando com as pessoas, olhando, né? A gente falando, e eu acho muito bom. Essa é a vida, né, de um parlamentar, a gente tem que ter contato com o público, com as pessoas, com os vereadores. Nesse dia a dia que estava fechada a Câmara, a gente às vezes não conseguia encontrar alguns vereadores, só por telefone ou combinava alguma coisa fora, então muitas dificuldades foram criadas. E agora não, a Câmara está vivendo, ela está com a casa realmente como a gente conhece, né, do dia a dia, o trabalho, a gente conseguindo resolver muitos assuntos, às vezes no bate-papo, num café, numa conversa, a gente consegue conversar com as pessoas, pedir a aprovação de um ou outro projeto, conversar sobre projetos futuros. E eu acredito que esse contato com o público também, um público reduzido ainda, né? A gente tem uma restrição ainda na casa, mas ele é fundamental. É onde a gente consegue, muitas vezes, conversar com uma ou outra pessoa e também ajudar naquilo que for necessário. Falando aí em contato com a população, a reunião da Comissão de Segurança Pública, que o senhor também é presidente, voltou com tudo, né, agora? Sim, a reunião, né, a gente sempre faz uma por mês. E graças a Deus tem sido algo muito prazeroso, porque a gente tem trazido temas ligados à segurança, mas também relacionado a outras áreas. Então lá a gente consegue conversar com outros setores, com outras pessoas, tudo visando a contribuição que a gente pode fazer para a segurança pública. E a gente tem muitas coisas boas que acontecem durante a reunião, mas também depois. Muitas pessoas que às vezes não se conheciam, elas estão ali, estabelecem um contato e acabam desenvolvendo até outros projetos a partir daquele momento. É outra forma de trabalhar, né? Mas que tem sido muito intenso, mais intenso ainda? Sim, sim. Eu falo que a vida de um vereador, quem está de fora e fica olhando assim, deve ser tranquila, não deve ter muita coisa para fazer. Eu falo que tem vários estilos de você poder exercer a vereança. Eu adotei um estilo de realmente estar presente, de poder ajudar, de poder estar aberto. Muitas vezes a gente não consegue atender todo mundo, não é algo que a gente fique contente com isso. Eu até me sinto às vezes, fico chateado porque a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente tem aberto sim canais de comunicação, a gente tem permitido que as pessoas possam conversar com a gente. E aí eu faço até um convite, né? Que nos procure, aquele que não conhece, às vezes vê o programa, nossa, como é que é o vereador Jaime, será que eu posso falar com ele? Liga no nosso gabinete, né? No site da Câmara tem lá todos os gabinetes, tem o telefone, a gente marca um dia, bate um papo, conversa um pouquinho, é sempre bom. E falando em trabalho, em atender a população, você disse aí, nem sempre é possível, mas às vezes é possível atender e muita gente. Mais aí de 130 mil multas foram canceladas, motoristas beneficiados aí, devido também ao trabalho do senhor, né? Ali na John Boy do Love estava sendo aplicado de forma irregular, o senhor trabalhou também de forma intensa, agora mais de 100 mil pessoas, 100 mil motoristas foram beneficiados. Sim, a gente recebeu nossa, na verdade não vou nem falar que foi uma demanda. A gente recebeu essa bomba, né, no começo de maio, mais ou menos, e quando chegou para a gente, né, conversei muito com o vereador Igor, eu quero fazer justiça aqui ao vereador Igor Diego, que a gente conversou até com outros vereadores, mas eu percebi no Igor que ele estava realmente, né, ali mais interessado em resolver. Marcamos algumas reuniões, pessoas do Campo Grande e até de outras regiões da cidade nos procuraram, fizemos reuniões, conversamos com o secretário de Segurança, conversamos com o presidente da INDEC, pudemos conversar com alguns juristas, algumas pessoas,
e felizmente isso aconteceu. Eu tenho que aqui também fazer justiça ao secretário de Transportes, Vinícius Reverete, pela iniciativa dele, por receber as pessoas, por conversar, por ter essa disposição de ir até as pessoas para poder explicar o que estava acontecendo e se colocar à disposição para buscar uma solução. E principalmente o nosso prefeito municipal, que também é um momento que ele recebeu essa questão, viu que algo estava errado e ele, com apoio jurídico, com tudo que é necessário para essa decisão, com base legal, ele toma uma decisão que faz justiça. Infelizmente, eu sou sincero em dizer que houve uma falha, né, que foi da gestão passada, né, as pessoas estavam transitando numa via que era de 60, de repente passou para 50, mas não houve a comunicação, não houve a sinalização. As pessoas não sabiam exatamente que tinha mudado. Isso foi representado com as 124 mil multas, né, que foram canceladas. Então esse trabalho foi um trabalho de muitas pessoas, mas aqui, como eu disse, eu quero sempre enaltecer aqueles que tiveram uma iniciativa muito boa e muito forte para a decisão. Vereador Igor, né, o secretário Vinícius e o nosso prefeito da cidade, Dr. Dário Saad. A gente está falando aí de uma conquista na área do trânsito que beneficiou os motoristas, mas também tem na área da saúde, né? O senhor fez vários requerimentos, várias indicações, solicitando aí que os profissionais da segurança também recebessem a vacina da Covid lá atrás, né? E isso foi uma conquista. É interessante, né? Porque a gente fala, né? Muita gente me relaciona diretamente com a segurança. Sempre que alguém fala, não, segurança, ele é especialista em segurança. Mas na campanha, né, foi muito destacado a questão toda, a gente já estava na pandemia, foi destacado muito a questão de saúde. Não somente por conta da Covid, mas também por vários outros fatores que a gente percorreu toda a cidade e muitas reclamações com relação à questão de saúde. E a gente também trabalha e batalha para que a saúde do nosso município, dos nossos munícipes, possa melhorar. E algo que foi muito marcante, né, não tem jeito, né, depois que a gente começou a fazer a imunização, alguns grupos, a gente começou a perceber que eles estavam expostos e estavam na linha de frente. E foi isso que a gente fez, a gente começou a trabalhar não somente com documentos, mas também com contatos, com articulação, conversando com autoridades, para que pudessem ver as pessoas que estavam na linha de frente e que precisavam dessa imunização o mais rápido possível. E isso foi um trabalho também, tanto na área da segurança, que nós tivemos sucesso, a gente pediu também para a área da limpeza pública, transporte coletivo, por aplicativo também, e conseguimos sucesso em algumas áreas, não todas, mas conseguimos em algumas áreas, né? Da segurança, por exemplo, foi uma área muito destacada, porque aqui em Campinas, eles começaram essa imunização de todos os profissionais, né? Então, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todos que estavam envolvidos, né? E eles se empenharam muito, até gostaria de lembrar isso, o cidadão que recebeu a sua dose do imunizante, né, da vacina, ele não tem ideia da logística que foi, ou da logística que é para poder chegar essa vacina até o posto de saúde. Tem que buscar em São Paulo com escolta policial, tem que fazer a guarda dessas vacinas no local apropriado, também com escolta policial, da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Então tem uma série de coisas que aconteceram, né, que o cidadão às vezes não sabe. Mas foi importante, né, ter a solução como aconteceu e hoje a maioria, se não todos, né, estão imunizados. E falando aí vacina, a gente lembra de saúde. O senhor tem acompanhado de perto, né, o trabalho da saúde, dos postos, dos hospitais públicos aqui da cidade? Sim, a saúde é uma área complexa, uma área difícil, e eu vejo, né, eu posso elogiar a atitude, né, de alguns profissionais, mas eu vejo que ainda tem muita coisa para ser feita na área da saúde. A cidade é uma cidade grande, com 1.200.000 habitantes, e que tem ainda, infelizmente, alguns gargalos, que a gente pode dizer. Algumas situações que minimamente deveria ser atendido. Então, uma mãe que sai às 7 horas da manhã no domingo e quer que o filho seja atendido por um especialista, que seja um pediatra, ela chega na UPA ou chega no hospital, o pediatra não está lá, né, porque o pediatra faltou, porque não tem outro para colocar no lugar. Então são situações como essa, falta de remédio, né, uma mulher que vai procurar exatamente uma especialidade, para ela não encontra, uma cirurgia que infelizmente por conta da Covid, alguns hospitais foram centralizados, né, o tratamento da Covid, e se interrompeu algumas cirurgias. Então tudo isso são situações que agora está voltando à normalidade,
mas que vai ter que ter um esforço muito grande da área da saúde para poder atender todas essas pessoas que estão necessitando não somente do tratamento da Covid, mas de outras enfermidades. E, vereador, quem acompanha o seu trabalho percebe, só por esses minutinhos aqui de conversa, que o senhor atua em várias áreas. O senhor é um vereador que, quando tem reunião, sobe na tribuna, dá opinião. Por isso que eu queria te perguntar um pouquinho sobre a ideologia da direita, né? Como que tem sido, o que é, por que falar desse tema? Essa questão é uma questão fundamental, né, no meu mandato, porque nós podemos ter, né, qualquer tipo de entendimento sobre política, ou até não ter entendimento sobre política. Isso é lamentável, o que eu falo sempre, quem não gosta de política vai ser governado e comandado por quem gosta. E no nosso país, a gente tem que começar a entender que a política faz parte do nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa em transporte, a política está inserida nisso, em saúde, em segurança, na educação, em todas as áreas a política está inserida. E a gente precisa também começar a compreender que existem políticos que têm alguns posicionamentos e têm visões de mundo também diferentes. Então, pode vir um político da esquerda e para uma determinada questão ele tem uma visão. A visão de mundo dele, a solução de mundo que ele tem ali é uma. E pode pegar um vereador ou um político que é um pouco mais conservador, que é o meu caso, eu sou conservador, sou de direita, né, sou pró-família, sou pela tradição e pela manutenção das instituições, eu vou ter uma visão diferente. Muitas vezes eu não vou querer fazer uma revolução daquele ato, mas eu vou querer melhorar, eu vou querer buscar alguma coisa melhor daquilo que existe, né? E sempre tem algo bom que a gente pode retirar e que a gente pode fazer para melhorar. Ser de direita e ser conservador é exatamente isso. A gente busca, dentro do que nós conhecemos, dentro das nossas crenças, né, como eu disse, é uma base importante de um conservador ser cristão, acreditar em Deus, proteger a família, os seus direitos, né, os seus deveres como cidadão, ser sempre uma pessoa proativa, buscando a melhoria da sociedade e sendo muito transparente naquilo que passa. Naquilo que está falando, a pessoa tem que ser realmente verdadeira, ela tem que passar essa credibilidade para as pessoas. E ser hoje um conservador é algo que não é fácil, porque há 10 anos atrás a gente não tinha essa visão. Simplesmente não tinha alguém que chegasse e falasse eu sou conservador, eu sou de direita. Não, as coisas estavam acontecendo de certa maneira que, não, tá normal, vamos tocar nossa vida. Até que de repente, em mais ou menos 2014, né, a gente começou a ver que existiam pessoas que tinham pensamentos diferentes. E essa diferença hoje, ela é muito destacada. Então quando a gente fala eu vejo algumas pessoas falando de polarização. A polarização não foi a direita que criou, né, ou mesmo nem foi a esquerda que criou, mas naturalmente as pessoas começaram a ver, mais uma vez o que eu falei da visão de mundo, né, a esquerda tem uma visão de mundo e a direita tem uma visão de mundo. E o que eu acho mais interessante e mais importante, que existe o debate, que existe a discussão, que a gente chegue num consenso. E esse consenso sempre a gente tem que buscar que seja o do equilíbrio. Né? Quem é de direita não pode impor a vontade dele para quem é de esquerda ou para quem é de centro. E quem é de esquerda também da mesma forma. Não é uma questão de impor a minha ideia, de doutrinar e de fazer com que a pessoa pense como eu quero que ela pense. Na verdade é uma questão de discutir, é esse o entendimento que eu tenho. Vamos discutir? Vamos falar? Tem coisas boas que você está falando, que você é de esquerda, tem coisas boas que você é de direita está falando, tem coisas que quem é de centro, né, ou se coloca mais isento de alguma ideologia. Vamos sentar, vamos discutir, vamos buscar aquilo que é melhor para a sociedade. E eu falo que hoje, né, na visão de direita, busco isso incessantemente para que a gente possa, assim, exercer a nossa cidadania, ter uma visão realmente positiva do nosso país. O nosso país é muito bom, nosso país é maravilhoso. Você que trabalha, que estuda, que acorda cedo, que tem as suas atividades, você sabe disso, que o nosso país é um país realmente maravilhoso. Mas se as pessoas que assumirem o governo, seja municipal, estadual ou federal, eles tiverem a visão de, não, eu quero fazer do meu jeito para o meu grupo. Eu quero fazer porque é o meu grupo que tem que vencer, como se fosse uma guerra. Não é isso. A gente tem que trabalhar para o cidadão, a gente tem que trabalhar para as pessoas que nos colocaram nessa condição e nos colocaram numa posição de liderança. Então eu sempre falo, eu estou aqui porque pessoas acreditaram naquilo que a gente passou de ideia, de valores, e hoje eu tenho que bem representá-los. E a visão conservadora é para mim hoje
uma base importante para que a sociedade possa crescer, possa melhorar, possa evoluir, mas sem nenhuma revolução, sem nenhuma coisa assim drástica, sem nenhum atropelo, né? Não precisa bater em ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém. Eu acho que a gente pode conseguir uma sociedade melhor, conversando e tentando sempre buscar o equilíbrio de tudo. E falando aí em base, a base também da sociedade seria aí uma boa educação. Por isso que o senhor é a favor também da escola cívico-militar? A educação é a base, né, de uma grande sociedade. Nenhum país hoje do mundo, né, os países que nós chamamos de países desenvolvidos, países de primeiro mundo, todos eles, sem exceção, eles tiveram um investimento muito grande, um trabalho muito grande em educação. Eu vou dar 2 exemplos para que a gente possa entender isso. Eu vou dar o exemplo da Coreia. A Coreia passou por uma guerra na década de 50, em que ela saiu destruída daquela guerra. Inclusive dividiu o país em 2. Aí a gente pega a Coreia do Norte, que tem um regime comunista e adotou um outro caminho, e tem a Coreia do Sul, que foi passando ano a ano, década a década, crescendo, melhorando, investindo em educação, dando base para as famílias criarem os seus filhos, mas investindo fortemente na educação para que lá tivesse, né, os melhores alunos, as melhores cabeças. E hoje a Coreia é a potência que é, né, em várias áreas, né, de tecnologia, da sociedade, tem uma série de coisas. Esse mesmo caminho foi traçado também pela China, né, de um paralelo um pouco diferente, mas a China também percebeu, né, que na década de 70, que era já um regime comunista como é, mas eles vendo que a sociedade não caminhava, e com um país com bilhões de pessoas, eles entenderam a educação. Vamos investir na educação, vamos fazer com que as crianças sejam as melhores crianças, as mais educadas, com maior conhecimento. E hoje a China, passando aí, eu falei da década de 70, essa transformação começou exatamente nesse sentido, de 30 a 40 anos atrás. Hoje a China é uma grande potência e ela vai avançar muito mais, porque ela detém hoje um conhecimento tecnológico, um conhecimento, né, além de ser um país milenar, que tem toda uma sabedoria, né, eles têm hoje uma condição muito boa de ser uma grande potência. E o Brasil, né, que é essa grande nação, infelizmente nós adotamos um caminho em que a educação não é a prioridade. Quando a gente fala prioridade, não, a educação, você que não sabe, a educação no Brasil todo, seja no Estado, seja no orçamento da União ou do município, é sempre o segundo maior orçamento. Aqui em Campinas são mais de 2 bilhões que são investidos na educação. E é muito dinheiro. Muitas coisas podem ser feitas na educação. Mas infelizmente a gente, por questões até, não vou só falar de ideologia, mas por questões várias, né, a gente não consegue ser eficiente. A gente tem recursos, tem dinheiro, mas esse dinheiro não chega na ponta da linha, ela não chega para o professor se preparar bem, ela não chega para o aluno também ter todas as condições para um bom ensino, né, um bom aprendizado. E a gente vê essa mazela da educação. Crianças, né, que infelizmente nesse período da Covid não puderam ir para a sala de aula, estão nas suas casas, estão sofrendo com isso, porque criança é interação, criança tem que estar junto com outras, né, tem que conversar, tem que bater papo, tem que conversar, tem que brincar. E infelizmente vejo mais uma vez, né, vai falar, pô, só faz ideologia? Não é, é que eu tenho uma visão que infelizmente a gente passa assim um raio-x e começa a ver muitas das coisas que estão acontecendo na sociedade, infelizmente são colocadas por determinadas ideologias, determinados pensamentos. E hoje a área da educação, ela sofre, infelizmente, com uma ideologia, uma doutrinação e, infelizmente, tem feito crianças, jovens, em vez de aprenderem, serem, né, doutrinados e pensarem de uma outra maneira que não está fazendo bem para o país. Então eu vou falar dos analfabetos funcionais. Hoje tem crianças, e a Covid só piorou isso, tem crianças que chegam no 6º ano que não conseguem ler um texto, não conseguem interpretar aquilo que está escrito, né? Não conseguem escrever. E o que a gente vai ter para o futuro? Qual é o futuro da nossa nação? E isso eu estou falando aqui do estado de São Paulo, eu não estou falando de um outro estado, né, que talvez seja mais carente, que tenha dificuldades. Eu estou falando do estado de São Paulo, que é o maior estado da nação. Então, isso é muito preocupante. Isso é algo assim que alguns podem bater no peito, porque eu sou da educação, eu faço, eu aconteço, controlo tudo dos sindicatos, controlo os professores, controlo, né, o material didático, controlo, né, o método, a metodologia de ensino, mas
não está dando certo. Simplesmente no Brasil a educação está indo à falência. E a escola cívico-militar seria como? Falei tanto e não falei da escola cívico-militar, né? O que a gente vê e percebe no Brasil, que existem as escolas, o colégio militar, né? O colégio militar é do Exército. Então esse modelo já vem há muitos anos, décadas, desde o século passado, e sempre mostrou que hierarquia, disciplina, né, trazer um pouco de organização, de ordem, as pessoas, né, têm um bom encaminhamento. Esse modelo foi trazido também para alguns estados. Então eu vou dar o exemplo do estado de Goiás, que eu pude visitar. Lá começou, não vou lembrar exatamente a data, mas acho que há 10 anos atrás, começou o primeiro colégio, que foi um colégio que tinha uma dificuldade, né, era uma área de vulnerabilidade, as crianças não conseguiam aprender, tinha violência, tinha uma série de coisas. Aí o governador do estado na época, junto com a polícia militar, falou, vocês vão assumir esse colégio e vão começar a trabalhar com eles o período integral, é importante que seja período integral. Então vocês vão ter matérias curriculares durante o período da manhã e na parte da tarde vão ter as matérias extracurriculares. E o que seria o extracurricular? O extracurricular é simplesmente você dar uma base um pouco maior, reforço escolar, levar ele para uma atividade física, levar ele para uma biblioteca, leitura, colocar para ele uma outra língua estrangeira para ele aprender, fazer com que aquele jovem que nasceu numa comunidade carente, ele possa ter uma outra percepção da vida, do mundo, começar a abrir a mente dele e falar, nossa, eu tenho possibilidade de ser muito mais do que eu sou hoje. Eu posso, em vez de pensar em ser sei lá, um jogador de futebol, um youtuber, um funkeiro, não estou falando nada contra, ele começar a pensar, eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser o presidente da república, eu posso ser uma repórter, eu posso ser uma pessoa que vai construir, vai ajudar essa nação. E é exatamente isso, a gente na escola cívico-militar ensina civismo, ensina patriotismo, ensina amor à pátria, nós ensinamos o amor e o respeito que tem que ter pela família, pelo pai, pela mãe. A gente dá aquilo que a gente aprendeu, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? E eu aprendi com a minha madrinha que me criou, ter respeito pelos mais velhos, né, a ser uma pessoa educada, ser humilde, né, fazer com que as pessoas realmente sejam diferenciadas pelo caráter. É isso que a escola cívico-militar quer fazer. Ela quer que as pessoas tenham uma boa formação de caráter e que elas possam, daquelas pessoas, influenciar outras positivamente. Então esse modelo que nós pretendemos, né, e aqui em Campinas já passou muita dificuldade, né, para a implantação dela. A gente busca hoje até uma parceria privada para que a gente consiga implementar, nem que seja numa escola particular, implementar isso, ter bolsas de estudo também para famílias carentes, mas que elas comecem a ter essa primeira percepção. E no futuro próximo que a gente tenha uma escola, uma, duas, três escolas públicas totalmente nesse modelo. E eu tenho certeza que esse modelo é um modelo de sucesso. Onde ele foi implantado no Brasil, a gente percebe que todos os alunos, eles conseguem realmente o objetivo deles na vida, que é de ser um bom cidadão. Vai ter muito trabalho pela frente, então. Muito trabalho, mas vale muito a pena. Se a gente tiver sucesso, se a gente conseguir ver uma dessas crianças, né, sendo bons pais, bons cidadãos, a gente vai ficar feliz, né, e falar que pelo menos um pouco da nossa missão a gente acabou cumprindo. E a população está convidada a participar desse trabalho também, vereador, junto com o senhor? Sem dúvida. A gente tem feito um trabalho, quero intensificar um pouco mais até no segundo semestre, a discussão da escola cívico-militar. Quero que as pessoas possam interagir, possam conhecer esse modelo e que a gente possa realmente ter essa participação e, junto com a sociedade, descobrir qual o caminho que seja melhor para uma cidade como a nossa, uma cidade que tem uma importância aqui na região muito grande. Para isso, seu gabinete, suas redes sociais, tudo sempre disponível para quem está assistindo a gente nesse momento? Qual é o recado do Major Jaime? Aquela boa câmera lembrança, né? Eu peço para você, se você tiver dúvida, não souber, né, como nos encontrar, coloca na internet lá Major Jaime. Você já vai encontrar Major Jaime 190, se você colocar também. Você vai encontrar lá as nossas redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, né, seja o nosso canal no YouTube, ou mesmo se você quiser, pode também fazer um contato com o site da Câmara Municipal. Você vai relacionar todos os vereadores, vai ter o nosso e-mail, vai ter o nosso telefone. E eu realmente estou aqui à disposição de vocês. Essa a missão de um vereador, é ficar à disposição da população.
E a gente aqui da TV Câmara vai continuar acompanhando o seu trabalho. Então, vereador, muito obrigada, viu, por falar com a gente. Eu que agradeço vocês, agradeço, né, todos da TV Câmara, todos os funcionários da casa. Muito sucesso aí em tudo que vocês fizeram. Então, muito obrigada, vereador. A você de casa também, muito obrigada. E eu lembro, quer rever esse bate-papo com o vereador Major Jaime? É só entrar nas nossas redes sociais, a TV Câmara está lá no YouTube e também no Facebook, você encontra tudo na íntegra. A gente te espera ao longo da nossa programação.